Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, em collab com o Cinemasters, e estamos falando direto do CMO Summit, com um convidado que é especial. E a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é sensacional. Estamos com o André Carvalho, CMO da Mantiqueira. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. André, conta pra gente como é fazer marketing de ovo. Cara, no mínimo é diferente, né? Acho que esse é o grande ponto. Acho que quem estudou marketing em algum momento na vida nunca pensou em fazer marketing de ovo porque é um produto commodity. Eu, ao longo da minha trajetória nas empresas que eu trabalhei, sempre atuei relacionado ao agronegócio, empresas de commodity, empresas de alimento, sempre buscando agregar valor. E aí, a hora que veio a Mantiqueira na minha vida, foi uma ideia assim muito maluca, mas a gente está fazendo direitinho o nosso trabalho. Assim, acho que a gente está contando uma história bacana para os consumidores e o ovo está no hype, está na moda, e é isso. Que legal! E eu já quero pedir um spoiler do que você vai contar hoje para a gente aqui no CMO. Eu acho que começa pela sua primeira pergunta, assim, né? Alguém aqui já pensou em fazer marketing de ovo? Acho que essa é a Eu nunca pensei, te confesso. Exato. E quando você chega numa empresa que já tem uma trajetória construída de percepção de qualidade e tem um posicionamento de preço acima da média de mercado, como que você leva essa empresa para um outro patamar? Então, acho que esse é o primeiro pensamento. E o que eu vou contar hoje é que o primeiro passo foi revisitar a marca corporativa e construir um trabalho de marca, de branding dentro da empresa. E por isso que o tema da palestra é marketing de dentro para fora. Porque a gente começou lá dentro, a gente começou revisitando o branding nos nossos escritórios, os branding nas nossas fábricas, uniforme, estou aqui de camisa amarela, quem trabalha na produção tem o seu sempre uniformizado, os nossos caminhões todos adesivados, para que a marca corporativa se fortalecesse e para que internamente as pessoas tivessem paixão e me ajudassem nessa trajetória, nessa missão. E a partir dali a gente veio desdobrando isso para as marcas de produto, como a Happy Eggs, como a Mantiqueira, que a gente está fazendo um lançamento que vai ter uma campanha agora a partir de agosto. Então, aí a gente vai agora desdobrando isso nos próximos anos. Perfeito. Cara, nós aqui somos agência de publicidade e produtora audiovisual, né? Já fizemos muitas campanhas, já visitei igreja, já fiz filme de ovo, e a gente ficou com uma percepção de que assim, o esforço de comunicação dessas marcas de ovo, ou do agronegócio como um todo, são muito no B2B e não tanto no B2C. Queria saber por que disso e se faz sentido empregar um esforço maior no B2C para convencer o cara a escolher o ovo X ou Y na gôndola, na hora da compra. Eu acho que a primeira parte da resposta para você está no mercado de ovo. É o mercado mais competitivo que eu já trabalhei de longe na minha vida. A gente está falando que no Brasil existem aproximadamente 45 mil granjas, que deve dar em torno de 15 a 20 mil competidores. A gente nem consegue ter uma dimensão disso. Então, de todos os tamanhos. Né? De todos os tamanhos, desde aquela granjinha que tem 100 galinhas até uma granja do nosso tamanho que tem quase 20 milhões de galinhas. Então, essa fragmentação faz com que o foco seja mais na venda, na transação. Aquela relação transacional com o ponto de venda. Agora, a explicação de se faz sentido ou não faz sentido, eu gosto de falar muito na questão do próprio posicionamento de preço da nossa empresa. A nossa empresa hoje ela tem uma percepção de qualidade que na nossa marca mais básica nos coloca 35% acima da média de mercado. E na nossa marca mais premium nos coloca 300% acima do que a média de mercado. Então, a gente consegue, sim, agregar valor no ovo, ter uma estratégia de precificação e uma identificação do consumidor com as marcas. Mas aí não é a marca pela marca. É a marca com que ela está falando, com que ela está trazendo, com que ela carrega de propósito. Isso, obviamente, que vem muito em conjunto com o que está acontecendo na categoria de ovo. Se a gente olhar o consumo per capita do Brasil do ano passado foi recorde, esse ano vai ser recorde, nos últimos 10 anos é uma categoria que dobrou de tamanho em termos de consumo per capita. Desculpa te interromper, mas isso tem a ver com o preço da carne? Não, também sim, mas o principal ponto é que talvez aqui a gente não lembre se vocês são mais novos que eu, mas eu fui um adolescente que cresci escutando que ovo faz mal para o coração, ovo é sinônimo de colesterol. Sério? Eu ouvi isso, eu cheguei a ouvir, mas há muito tempo. Hoje, se a gente vai no nutricionista, se a gente vai no endócrino,
A gente já sai com uma receita, 2 ovos de manhã, 2 ovos no almoço, 2 ovos na janta. Então, a percepção de qualidade do ovo, e aí a Mantiqueira teve um papel muito importante na pessoa do seu fundador, que é o Leandro Pinto, que sempre defendeu a qualidade e o benefício do ovo para a saúde. Essa percepção ao longo dos anos mudou. Então, a partir do momento que isso começa a mudar e o ovo entra de verdade na dieta do brasileiro, é o momento que o marketing vai começar a fazer diferença. Então, ele começa no primeiro momento de construção de categoria e agora vai para o momento de construção de marca. Sensacional. André, antes de começarmos a gravação, você citou que você está há 2 anos na posição de CMO na Mantiqueira. E quais são os principais desafios que você encontrou? Porque você comentou que o mercado de ovo na Mantiqueira em si o marketing não era tradicional, já não era feito, me corrija se eu estiver errado, mas que você introduziu isso e está se empenhando cada vez mais. Quais são os principais desafios que você tem encontrado? Eu acho que marketing em qualquer empresa de commodity, o primeiro desafio é o quanto que eu invisto, qual é o tamanho desse investimento, eu vou investir 1, 2, 3, 4% do faturamento e qual é o retorno. Perfeito. Esse é o primeiro desafio que qualquer empresa existe. A partir do momento que você consegue acertar ali com o teu chefe, o teu budget, o teu investimento, eu acho que tem um outro desafio que é quais são os parceiros que vão nos ajudar, né? Então, hoje a gente tem uma parceria muito forte com a agência Ana Couto, que nos ajudou em toda a construção de posicionamento. Legal. E acompanha a gente, tem um time de trabalho que nos acompanha. Quando a gente fala de marketing digital, a gente não conseguiu encontrar uma empresa que nos ajudasse de verdade e a gente tomou a decisão de internalizar esse movimento. Então, hoje, a gente tem uma house de digital, até de designers para nos ajudar nisso, porque é dinâmico e é ovo. Sim. No final do dia, eu preciso ser muito sincero, muito transparente e contar de uma forma muito simples o que é ovo. Então, a gente resolveu internalizar. Faz muito sentido. E o outro desafio é justamente essa fragmentação da categoria, porque eu tenho muitos concorrentes, ao mesmo tempo que em algumas regiões eu tenho uma dominância, em outras eu não tenho. Então, sempre fica aquela dificuldade. Com esse pouco investimento que eu tenho, qual é o melhor momento e qual é a melhor estratégia para eu poder atingir esse consumidor? Então, acho que esses são os 3 principais pontos. Tamanho do investimento, parceiro correto para investir e aonde que eu vou investir. Cara, a gente não pode deixar de falar dos parceiros. Com certeza. Né? Porque nós aqui somos a categoria de parceiros. Sim. E tem uma pergunta que a gente precisa incluir na nossa pauta também, que é: o que um parceiro, uma agência de publicidade, propaganda, uma agência digital, uma produtora audiovisual, esses parceiros que te ajudam a contar a história, né? Te ajudam a levar a sua mensagem para o público, o que eles têm que ter para te atender bem? Coragem. Uau! Eu esperava qualquer coisa, menos isso eu também. Por que coragem, cara? Porque eu acho que o marqueteiro, eu não gosto dessa palavra, mas vamos usar essa palavra. Tudo bem. Eu até posso falar, tá? Para vocês entenderem, minha trajetória de carreira foi marketing, depois 18 anos no comercial, chamando os caras de marqueteiro e agora de novo como marqueteiro. Mas eu digo coragem pelo seguinte, porque o marqueteiro ele tende a se apaixonar pelo que ele faz, ele acha que aquilo que ele está fazendo é verdade absoluta. E por mais que exista todo um discurso de valorização de consumidor, de foco no cliente, no final do dia vai a vaidade da pessoa ali. E eu acho que o parceiro, seja uma produtora, seja uma agência, do tamanho que seja, ela traz esse contraponto. Ela traz, olha, este posicionamento, ele não está refletindo efetivamente o que essa marca precisa dizer para este público. Então, a hora que tem essa conversa, essa troca, esse contraditório, eu acho que o projeto ele fica muito mais robusto. E a identificação do consumidor é muito mais rápida. Você gosta que esses parceiros desafiem ou te apresentem visões, de repente, opostas? Como é que é isso? Eu vou contar um pouco para vocês o que foi o trabalho do branding corporativo que a gente fez. Ele foi um trabalho de 1 ano, e aí vem esse marketing de dentro para fora. Esse trabalho foi conduzido pela agência, pela Ana Couto, pela liderança da agência, e teve um envolvimento do conselho, da diretoria da empresa, e de pessoas-chaves que tinham papéis importantes e tempo de casa para fazer a mescla de cultura. A marca corporativa hoje, Mantiqueira Brasil, ela tem o arquétipo do amante, daquele cara do romance, que é muito fundador, que é alimentar bem as pessoas e alimentar boas relações. Então, a partir do momento que a gente conseguiu entender tudo isso,
a gente incorporou isso na marca corporativa. Agora, 1 ano de trabalho é porque teve muita conversa, muita discussão, muita confusão nesse meio do caminho, mas eu acho que hoje, né, vivendo o que a gente está vivendo esse ano, pós a JBS vindo atrás da gente para virar o nosso parceiro, a gente não tem como negar que isso foi muito importante. Assim, hoje a marca Mantiqueira ela é uma marca muito forte dentro do nosso segmento, extremamente respeitada pelo varejista, justamente por respeitar essa relação que a gente tem historicamente com as pessoas, com os clientes, e que isso foi incorporado na nossa marca corporativa. Então, essas discussões, elas enriquecem o processo criativo. Que legal. Agora eu vou fazer uma provocação e vou devolver a pergunta de um outro ângulo. Você disse que para os parceiros de vocês clientes, tá? Vou chamar dessa maneira, precisa ter coragem. Mas qual que é o ponto fundamental dentro da empresa? Qual que é a mentalidade que a empresa tem quando os parceiros chegam com muita coragem para vocês? Eu tenho uma dificuldade que vem com o que é a nossa categoria, né? Sim. Então, talvez uma coisa é você ter muita coragem no mundo, sei lá, num Google da vida, numa empresa muito mais relacionada à tecnologia, outra coisa é você ter coragem no mundo relacionado ao ovo. Mas aí, contando um outro caos interno da gente. A nossa marca Happy Eggs, em 2020, o nosso fundador assumiu o compromisso de não construir mais galpões de criação no método convencional, ou seja, galinhas em gaiola. Porque de 2020 para cá, a gente está apostando no modelo de galinha livre, a gente entende que isso tem a ver com ESG, sustentabilidade, bem-estar animal, com uma nova geração, com pessoas urbanas, modernas, jovens. Então, essa é a nossa aposta. Esse negócio hoje já é 20% do nosso negócio. Em 2020, o fundador da empresa foi chamado de maluco. Quando veio o trabalho criativo nesse negócio, a gente foi para um caminho totalmente oposto, totalmente diferente, mas que internamente não é fácil de passar. Porque a gente se afastou a marca Happy Eggs daquele ambiente tradicional de comunicação, da galinha que bota ovo, da fazendinha, do caipira. Não, a gente foi até o nosso filme que a gente veiculou no ano passado. A nossa galinha ela é moderna, ela vai para baile funk, ela vai para a lua. Coragem. Ela usa óculos Juliette, justamente para falar com esse jovem e para falar com essa população urbana mesmo, né? Então, que é totalmente diferente do comum da categoria. E aí é coragem, mesmo dentro da categoria de ovo. Então, a nossa galinha no nosso filme tá lá, ela de óculos Juliette, em cima de uma limusine, porque ela curtiu a balada a noite inteira. Sensacional. O editor, bota um filme aí pra gente ver. Muito bom, cara. Que legal. E quando a gente fala de inteligência artificial, os ovos já estão utilizando inteligência artificial? É um mercado mais difícil de ser aplicado isso, mas aos poucos a gente está começando. O nosso saque... Antes de falar de inteligência artificial, deixa eu contar um serviço que a gente tem. Legal. Nós temos um e-commerce em São Paulo e Rio de Janeiro, que é um clube de assinatura. Então, o ovo sai da granja, com prazo muito curto, chega na casa do consumidor diretamente. O que eu estou resolvendo com esse projeto? Eu estou resolvendo o perrengue, a dificuldade que é você comprar ovo no supermercado. Você pega o ovo, põe no carrinho, aí fica a Coca-Cola, onde que eu ponho? Aí quebra o ovo, passa no caixa, aí o que estava embaixo volta para cima. Vou abrir um parênteses. Além do desafio de você escolher o ovo, porque você abre caixa. Exato. E aí a gente vai, põe no carro, deixa no bagageiro, deixa do lado do motorista, a hora que eu chego em casa, subo no elevador, como é que... Então chega lá em cima, no teu apartamento, tá o ovo quebrado, aquela frustração. Então a gente criou um sistema de assinatura extremamente bem sucedido. A gente já está indo para a casa dos 15 mil assinantes. A gente está fazendo mais de 60 mil entregas só em 16 bairros de São Paulo e 14 bairros no Rio de Janeiro, e virou uma unidade de negócio quase que apartada do restante e lucrativa, que no mercado comoditizado, no mercado digital, a gente escuta totalmente as pessoas falarem de prejuízo e a gente está ganhando dinheiro com isso. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Isso traz para a gente uma complexidade de atendimento no saque, porque do ponto de vista de quantidade de ligações e de dúvidas, essas 12 mil pessoas, elas representam muito mais, quase que 70% do meu volume de ligações comparado ao todo o varejo que eu atendo no Brasil. Sim. E aí está entrando inteligência artificial, já entrou, na verdade, a gente fez uma parceria com a TOTUS, e isso daí, todo o atendimento ele já está totalmente automatizado com os bots da vida, e a gente já está
agora usando a inteligência artificial para recuperar clientes que pararam a assinatura. Legal. Então a gente está Olha só. indo para esse caminho. Cara, eu imagino que deve ser muito desafiador, porque assim, você vendeu um ovo na gôndola, o cara pegou, levou e pronto, né? O cara, quando você promete uma entrega, um clube, você está prometendo uma experiência muito mais sofisticada, né? Muito mais sofisticado. Então, assim, vamos lá, o que eu estou resolvendo? A dificuldade de comprar o ovo. O que eu estou entregando? Um produto extremamente fresco, com prazo vai aí em torno de 48, 72 horas, o ovo sai da granja e chega na tua casa. Quando a gente está falando de um varejo, a gente está falando aí de 10 dias, 15 Interessante. dias. Bom saber. Então, é um produto muito mais fresco. Eu garanto a troca do produto. Então, se chegar algum ovo quebrado, o cliente liga no saque, imediatamente eu faço a reposição. Se quebrou um ovo, eu faço a reposição do kit inteiro do cliente. Prestação de serviço, sabe? É alimentar bem as pessoas e alimentar boas relações. Vem com o propósito da marca corporativa. Então, é assim que a gente vai construindo o nosso negócio. Mas não é fácil, é uma operação de guerra. 60 mil entregas em 2 cidades. É muita coisa. Além de resolver os problemas do seu cliente, você está resolvendo um seu também, que é de eliminar a concorrência na gôndola, né? De ele chegar na gôndola e tá, hoje eu não vou levar esse, eu vou levar o outro que tá... Exatamente. Mais barato, Com certeza. não sei. Não, sim, sem dúvida nenhuma, eu tenho uma entrega para esse consumidor, um serviço para esse consumidor muito melhor e uma identificação com ele muito forte. E aí, falando em identificação de consumidor, a marca Happy Eggs, né, que é essa marca de bem-estar animal, vale até fazer uma menção sobre isso, é uma loucura, assim, quando a gente vê as interações no saque, as interações nas redes sociais, é quase que uma comunidade que está observando tudo que Happy Egg está fazendo a todo momento, né? Tornando referência. E essas pessoas, a gente percebe que elas entram dentro do clube de assinatura justamente porque elas querem fazer parte desse movimento que Happy Egg está fazendo no Brasil. Comunidade, pertencimento. É todo um movimento, né? E vocês puxando esse movimento, né? De repente vira uma coisa maior do que a própria marca. Esse é o propósito da marca Happy Eggs, é liderar o movimento de galinhas livres no Brasil. Pronto, esclarecido. André, muito obrigada por esse bate-papo, foi sensacional. Eu e o Bruno com certeza passaríamos horas aqui, não passaríamos? A gente é apaixonado. Eu vou assinar o clube. Vou deixar aqui para vocês, vamos lá. Com certeza. São Paulo, capital, Rio de Janeiro, entra lá, mantiqueiraemcasa.com.br, pode pôr cupom de desconto, André20, 20% de desconto na primeira entrega. Então vim aqui para fazer venda também. Isso, sensacional. André, muito obrigada pela sua participação. Valeu, gente. Boa palestra. E para vocês, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.